pessoal, estamos no nosso primeiro episódio de Som ao Quadrado, o programa que vai trazer um pouco do cenário musical e do repertório musical aqui de Brasília. Estamos aqui com o nosso primeiro convidado, João Pedreira. Olá. Prazer, João. Meu nome é Maria Eduarda e eu sou repórter da agência de notícias CEUB. Hoje, quando entrei no ônibus de manhã, sentei ao lado de um passageiro chamado Saudade. Pediu até pra perguntar como vão as coisas. Noites de chuva me lembram você, me lembram bastante você. Boa noite. Primeiramente, muito obrigada, João, por ter aceitado participar do nosso programa, por estar aqui para contar um pouquinho da sua história. E falando nisso, eu queria começar escutando um pouco sobre quem é João Pedreira, de onde veio, o seu primeiro contato musical, como foi esse processo, seu processo artístico? Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, poder estar aqui trocando uma ideia sobre, enfim, meu trabalho, meu projeto e também sobre a cultura brasiliense, porque essas coisas estão intrínsecas. Bom, João Pedreira nasceu no dia 8 de janeiro de 1992 e a partir disso esse ser humano, né, João, foi identificando várias versões, vários processos, até que em 2017 eu comecei a vislumbrar de forma mais franca a ideia de fazer um projeto solo, de defender as minhas canções, de escrever sobre as coisas que eu estava afim na época e fui tendo outras vontades e falando de outras coisas e segue sendo assim. E foi num processo onde eu já tinha concluído o meu curso na UNB, em artes cênicas. Já da adolescência até mais ou menos essa idade, 24, 25 anos, eu já tinha tido diversos experimentos com banda, com agrupações que eram, além de teatro, também música. Aos 20, formei o Tripé, né, junto com outros amigos, e ali eu tive também oportunidade de fazer trilha sonora para teatro. Isso também foi me dando ferramentas no caminho. Então, quando eu cheguei em 2017, eu estava com essa fome, assim, tipo, legal, já tinha uma relação com música desde antes do teatro, o teatro alimentou muito linguagem, poética, estética, então em 2017 nasce esse desejo mais canalizado de defender um nome, de defender um projeto com canções autorais, assim, então... Você poderia dizer que você teve inspirações, coisas que te levaram ao seu momento estopim, de iniciar, por exemplo, começar a tocar instrumento, começar a compor? Eu acho que rolaram alguns trechos assim na caminhada, porque eu começo a estudar violão com uns 12, 13 anos, mais ou menos nessa época ainda criança católica, fui cantar num coro de igreja, mais adolescente fui ter experiências com bandas de garagem, algumas coisas que chegaram a ocupar alguns eventos, ainda sendo inclusive de menor. E nesse período eu tinha mais a gana de tocar as músicas dos outros, assim. Eu ainda não olhava para um processo que poderia acontecer comigo, que era de escrever aquilo que eu sentia ou pensava, assim. Eu acho que essas coisas vão começando mais com uns 17, 18 anos, depois do término de uma banda de garagem, de um namoro. E a gente sempre pega essas dores e vai escrever, e ao mesmo tempo que eu tocava, eu fui misturando as coisas. Então eu acho que eu fui começando a compor muito do jeito que aparentemente as pessoas também começam a escrever, ou começam a pintar quadros, ou começam a se inspirar com sentimento, seja um término, um luto, uma paixão, uma amizade legal, enfim. Tudo isso faz a gente criar alguma coisa, e ali eu fui descobrindo que eu conseguia canalizar sentimentos para criar alguma coisa. E no caso eu estava descobrindo ali que eu podia escrever canções. Começou num lugar que hoje eu olho e falo, tudo bem, foram primeiras músicas, não eram geniais, mas serviram para que eu chegasse num lugar de ouvir minhas próprias canções e gostar muito. João, você é um artista, tipo assim, pacote completo, né? Você é cantor, você também trabalha com teatro. Sim.
Eu queria saber a sua opinião, como você avalia a sua experiência sendo um artista no cenário brasiliense. Olha, em Brasília a gente lida com uma vivacidade de produção muito grande. A arte que é feita aqui em diversos segmentos, ela é muito contrastante, ela tem muita gana. Porque eu acho que às vezes os artistas daqui de Brasília se sentem um pouco deslocados do protagonismo do eixo fundamental cultural no Brasil, que é muito Rio-São Paulo. Então aqui às vezes parece que a gente é sinônimo de arte de guerrilha mesmo, assim. Então eu acho que como tem esse inconsciente coletivo, as produções artísticas em grande parte carregam uma personalidade muito incrível, assim. Fazer isso em Brasília não é fácil, assim. É uma cidade que parece comportar ou ter tendência a comportar uma outra logística social, enfim, o funcionarismo público, a própria setorização da cidade, as linhas retas, as coisas são muito racionais, assim. Então, os processos artísticos de interação social e urbana às vezes enfrentam dificuldades, principalmente em termos de financiamentos públicos e etc., para poder estar em grande escala, mas uma boa escala nos lugares. A gente enfrenta dificuldades em ter lugares. A gente, inclusive, esperou anos para uma obra começar no Teatro Nacional. Então, assim, há percalços. Há muita vontade, mas há muitos percalços. O artista em Brasília muitas vezes se refugia, inclusive, em outras capitais, porque às vezes não consegue o retorno mais ideal em Brasília, assim. Mas é uma cidade que precisa continuar sendo preenchida por tudo isso, sairmos desse cinza, desse branco dos nossos monumentos e realmente, enfim, ocupar com muito trabalho artístico a cidade, termos mais espaços, enfim. É um pouquinho da experiência, assim, que eu poderia compartilhar. Você acha que o gênero que você toca majoritariamente, né, o MPB e o samba, eles entram em desvantagem aqui em Brasília? Olha, talvez. Eu acho que tem público em todo lugar para todo tipo de música. Agora, o grau disso e o quanto você vai conseguir reunir numa noite de show, talvez varie de região para região, regiões mais tendenciosas a um determinado gênero e tal. Não é segredo para ninguém onde corre mais dinheiro no que tange indústria musical e gêneros musicais. A gente sabe. O pop, o sertanejo, enfim, há muito dinheiro e há muito investimento nisso. Mas eu não sei se é o ideal, assim, a gente se colocar também nesse lugar de eu toco MPB e aí eu não tenho financiamento, e aí eu acho que é mais seguir fazendo o seu. Eu acho que a música popular brasileira nunca foi tanta coisa, então eu acho que sim, é competitivo, o mercado ainda é duro, sofro com o mercado também, tenho os meus dias assim de ter esperança e tem dias que não, mas eu acho que é isso. Se você ficar muito pensando no mercado, independente até se você é um grande artista ou um pequeno artista, eu acho que uma hora pode perder o sentido para você fazer aquilo. E aí, por mais que você seja um artista, tenha fama, reconhecimento, você vai ser uma outra pessoa frustrada no mundo que deixou de estar fazendo aquilo pelo seu verdadeiro ideal e tal. Mas sim, poderiam ter muitos mais espaços. Muito mais espaço. Poderiam. Dá para perceber, de certa forma, que eles são delimitados, né? Parece que quando você toca um gênero que vai muito além daquilo que está em tendência, Sim. precisam ser bolhas delimitadas. A música vai se nichando, né? Assim, eu particularmente não gostaria de ser colocado num bar que tem 300 pessoas que não estão a fim de ouvir a música que eu toco, do que estar num bar que tenham 30 pessoas que queiram muito me escutar. Quem vive da música autoral, nem precisa ser MPB, vive essa realidade. E o desejo é que, poxa, eu quero sair de 30 para 50 que queiram me ouvir, e 100, e 200, e assim ter a experiência de grandes artistas por aí afora. Conseguem reunir multidões para cantar o refrão que ela escreveu, assim. Não tem romance em falar, olha, eu quero tocar para 30 pessoas. Não tem romance. Não é sobre romancear o sofrimento.
mas é saber onde se inserir, ter esses lugares para você construir o seu público e mostrar que a sua música, por mais autoral que seja ou diferentona que seja, ela pode ter o seu espaço para ser divulgada, ela pode ser divulgada e ela pode sim ter um público, inclusive um público de alta escala, assim, tipo, muita gente. Seguindo um pouco desse ponto, né, que você está falando dos grandes desvaneios e vantagens da sua carreira, você tem algum ou alguns momentos memoráveis de pontos altos e baixos que você viveu sendo artista? Olha, eu acho que começar naturalmente é um ponto baixo, assim, né? Porque você vai em busca de produzir os seus primeiros materiais, transcender a bolha dos amigos, né, que te conhecem, etc. Começar a ocupar os primeiros lugares e, enfim. Eu acho que naturalmente isso é um ponto difícil, mas como há muita energia no começo, você acaba meio que superando essas adversidades e você vai. Depois eu acho que a manutenção, né? Buscar artifícios para que você dê manutenção e continuar. é, Enfim, lançar um disco não vai resolver a sua carreira. Às vezes resolve, mas são exceções às vezes que fogem à regra, entende? Então eu acho que, beleza, você lançou um disco, aí você tem que continuar, você tem que lançar outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e assim interminavelmente. Até porque é isso, hoje em dia as pessoas consomem as coisas muito rápidas, assim, então você gasta 6 meses a um ano para fazer um CD e em 2 meses as pessoas já cansaram do CD, assim. Então, a manutenção é um outro ponto que eu ressalvo, assim, como dificultoso, como momentos que eu não vou chamar de, eu não vou considerar aqui nessa resposta momentos baixos, talvez momentos mais difíceis mesmo. Momentos altos, com certeza, cara, são as chances de estar nos grandes palcos, né, de abrir show para um nome que você curta bastante. Em 2018, a gente teve a oportunidade de abrir um show para o 5 a Seco no CCBB, foi o ano de lançamento do disco, então isso nos ajudou bastante. Em 2019 abrimos para Francisco Elombre, que foi um show assim que catapultou a gente para diversos contatos, diversos outros lugares. Em 2019 também aconteceu o Picnic Festival, onde a gente dividiu o palco com Otto, com Hermeto Pascoal, enfim, com uma galera assim muito surreal. Então, os momentos altos são muito energizantes, cansam bastante. Produzir um show para acontecer nessa atmosfera maior é uma demanda enérgica muito grande, mas é uma preparação muito gostosa e uma experiência muito única, assim, ocupar um grande palco e pessoas que às vezes nem te conhecem aprendem um refrão ali na hora e saem dali seguindo você, enfim, nas suas plataformas, te mandando mensagem. Então, claro, a realização, né, das obras são pontos muito incríveis, a possibilidade de ter feito um primeiro CD, ter feito materiais posteriores a isso, também são pontos muito incríveis. Eu estou muito ansiosa mesmo para falar dessa parte. Eu queria entrar um pouquinho nas suas composições, nos seus álbuns, na história deles. Eu gostaria que você me falasse um pouco sobre a produção de Água na Peneira, que é o seu primeiro álbum, né, o seu primeiro álbum feito. E sobre todo o instrumental por trás, você também tem uma participação, uma colaboração com a Júlia Carvalho nesse álbum. O Água na Peneira, ele é isso. Ele é um grande brainstorm de influências que eu vinha já desde os anos anteriores. E eu produzi o disco junto com o Pedro Albuquerque, que é um amicíssimo, hoje não mora mais em Brasília, mas conduziu boa parte das gravações dos meus materiais. E em 2017 a gente se reúne, a gente já meio que se conhecia de outros rolês, mas não tinha sentado junto ainda para trocar uma ideia. E nessa época ele estava começando a abrir uma sala, um estúdio, onde ele já trabalhava com música eletrônica. E ele estava a fim de começar um selo de música popular brasileira. Então, nessa época, ele acionou a mim e a um outro artista daqui de Brasília, que é muito amigo meu também, que é o Kenóis. Trabalha mais com a vertente do rap também. E seriam os dois projetos a começar nessa época, o que era o selo Fubá. E a gente começou a mentalizar o disco, pensar em que referências ele poderia ter.
Foi um ano em que eu estava trabalhando muito com teatro também, então houve um momento em que, enquanto eu viajava para apresentar peças com um tripé, o Pedro ficou responsável por juntar alguns músicos e a gente começar uma pré-produção do disco. Então 2017 foi mais ou menos para isso, para eu começar a fazer alguns shows voz e violão, depois começar a juntar uma banda em estúdio, ter um produtor e a concepção do disco começar. E o repertório são músicas de 2, 3 anos para trás e algumas já bem em cima da produção do disco. Ali, enfim, é uma reunião de 10 faixas e que cada uma é uma proposta diferente mesmo, assim. É um disco que conta uma história, tem fios condutores ali dentro, mas a gente não se preocupou em seguir uma linha de mesmos instrumentos para todas as canções, ou tudo ser a base de percussão e violão, ou tudo ser a base de bateria, guitarra e baixo, ou tudo ser a base de eletrônico. A gente acabou dando uma misturada e que é bem cara de primeiro disco mesmo, assim. É quando você realmente jorra a sua primeira pincelada nesse caminho. Então, talvez hoje eu pensasse fazer um disco de uma maneira um pouco diferente, mas na época foi um processo criativo que funcionou bastante. E aí, no fim de 2017, depois de algum show já com banda, a gente começa a fazer a pré-produção do disco. Começo de 2018, a gente produz o disco em pequenos meses, porque a gente já vinha tocando bastante, já conhecia muito bem as músicas. E aí o lançamento rolou em maio e daí pra frente só foi. E assim, quanto ao instrumental, né? Cara, a música instrumental pra mim sempre foi um deleite. Tem pessoas que nem gostam, né, de escutar música sem letra. Quando pensam música, pensam a canção, né? Porque a canção carrega letra, música não necessariamente. Então existe esse protagonismo da voz, né? E apesar de eu ser letrista e querer muito, obviamente, que em cada gravação as pessoas percebam o que eu escrevi, né? Eu me preocupo com a paisagem por onde essa história está sendo contada. E essa paisagem, no caso, é o instrumental da música. Então, sempre fiz questão da gente, com a banda, produzir bons arranjos e ir atrás dessa escuta refinada para, poxa, vamos desenhar uma linha de baixo legal. Será que aqui a caixa da bateria não pode estar diferente, soando de um outro jeito? Acho que essa música cabe um solo de guitarra, que eu acho que tem uma convenção de sopros, enfim. Acho que a gente, quando eu falo a gente, né, essa comunhão de pessoas que esteve intrínseca ao meu projeto solo, a gente sempre teve inclinado a estar pensando em dar esse recheio para as músicas. E até mesmo quando eu toco sozinho, voz e violão, é uma preocupação que eu tenho, assim, rechear a harmonia da música, o meu instrumento de acompanhamento ali. Então, para mim é fundamental. A Júlia, conheci ela já do projeto Scania Maia. Ela cantou no projeto do Seu Estrelo durante um tempo. E é uma cantora incrível, assim, a gente tinha, enfim, se conhecia dos rolês musicais. Na gravação do Água, a gente coordenou os backing vocals com algumas colegas cantoras, a Ana do Quartinho, ou Ana Fernandes, enfim, ela atende por esses dois nomes, e a Açu, que também tem um projeto solo hoje. Então elas foram as backing vocals, né, aquelas vozes maravilhosas que a gente escuta, né, junto da minha, assim, no disco. São elas mais a Júlia, porque eu fui atrás da Júlia para que ela coordenasse, né, os backing vocals, as harmonias. E aí pintou esse convite para que ela cantasse Olhe, né, porque é uma canção que realmente fala do contexto de ter se apaixonado fora do seu país e etc, e tá nessa recordação, então eu imaginava ter uma voz feminina cantando outro trecho da canção, para que ficasse essa coisa bem encontro mesmo. E aí, poxa, foi um prazer danado, ela acabou aceitando e fechamos essa parceria. Inclusive, por mais que eu fume janela, é uma das letras do disco que não é minha, é um presente, mas a música foi feita por mim. E parcerias de arranjo teve para tudo, assim, a gente teve um somatório de muita gente participando desse disco, foi entre 18 a 20 pessoas, muitas percussões, muitos metais, muitas cordas, arranjos, enfim. E foi muito legal, assim, perceber um projeto solo começando com um disco que foi muito coletivo, assim.
Acho que foi o bichinho do teatro que me deixou coletivizado. E aí, quando eu comecei na música, foi um lance meio, vamos todo mundo aqui, vamos fazendo. Então, foi isso. A coisa com a Júlia se deu muito por isso. Você comentou que você foi convidado para a produção de Água na Peneira, né, por um amigo Sim. seu que estava começando no estúdio. E eu queria saber um pouco se isso está relacionado com o plano de sequência, o volume 1, porque também é um EP, né, que tem Sim. três músicas, se não me engano. Isso. E ele tem, todas as músicas, elas têm colaborações com artistas grandes. Sim. 2018 foi muito isso, né? Assim como eu falei agorinha, o Água na Peneira ele se tornou um projeto muito coletivo, nos colocou em contato com muita gente. No momento em que eu comecei a lançar os materiais e estar fazendo show por aí, fui conhecendo as pessoas do cenário musical de Brasília, algumas pessoas de gerações mais velhas, outras mais novas, algumas da minha própria geração. E nisso conheci muitas bandas, né? Entre elas a Yuri, a Transquarto e a Ipu, que foram bandas que ali em 2018 a gente teve uma proximidade muito grande, de ir muito nos shows uns dos outros e tal, tá trocando ideia, alguns integrantes em comum. E aí pintou essa iniciativa, assim, a gente pensou num projeto para dar sequência a essa coletividade que tinha nascido ao passo da gente estar fazendo a nossa própria coisa, né? A gente naturalmente foi esbarrando em outras pessoas e foi percebendo que essas pessoas estavam querendo comprar esse barato de continuar sendo coletivas, para além dos projetos delas mesmas, né? Tipo, vamos abrir a tampa de todas as panelas mesmo e vamos tentar fazer um projeto todo mundo junto. E aí o plano sequência mais ou menos é isso, assim, foi um projeto posterior ao CD, né? Eu lanço o CD em maio de 2018, no segundo semestre a gente produziu o plano sequência. Como você bem destacou, são 3 músicas, são 3 músicas que eu faço, cada uma pensando mesmo em ser tocada com quem, enfim, eu toquei. Então fui em shows da Transquarto para entender como eu poderia pensar uma composição para ser acompanhado por eles. Assisti muitos shows da Ipu para também ter uma noção e assim também com a Yuri. Depois foi isso, foi trocação de ideia, foi montar arranjo e a gente queria fazer uma espécie de plano sequência. No fim das contas não deu para a gente fazer sem cortes. O som é ao vivaço, mas as câmeras, né, enfim, o vídeo tem edição, tem cortes. Mas a gente não quis perder essa essência do plano sequência, porque foi isso, a gente ensaiou com as bandas, me acompanhou da minha banda o Dinho, né, o Dinho Lacerda, que é percussionista e baterista. E a gente, em duo, né, a gente a cada canção se somou a uma dessas bandas para fazer a gravação, que foi feita num sábado e num domingo, num plano realmente de algumas horas consecutivas, numa captação, numa energia super ao vivo. Esse material tem no YouTube completo, plano sequência volume 1. Não sei se haverá o 2, o 3, o 4, mas enfim, a gente quis deixar essa brecha. E sim, é um plano continuado daquilo que a gente entendeu que tínhamos como liga coletiva, né, entre a nossa galerinha. Brasília é repleta de galerinhas, nem sempre essas galerinhas resolvem trabalhar juntas, infelizmente, ou felizmente às vezes, mas é isso, foi um plano de continuar a expansão dessa ideia coletiva, assim. E é um projeto que eu me orgulho muito, são músicas muito peculiares para esse projeto, assim, é onde você vai me escutar ouvindo mais rock and roll, cantando mais rock and roll, ou cantando uma música, enfim, num ritmo eletrônico que talvez eu não faça muito no meu projeto. Então é um projeto que me gusta muito. Tem um álbum específico que chama muito a atenção, porque é diferente de todas as outras propostas. Entre Quartos, ele traz uma pegada mais caseira, com o uso de muitos arranjos instrumentais entre o álbum, entre as músicas, e as músicas também com instrumentais super elaborados, como o Samba de um Palhaço. E eu queria saber um pouco da história dele, se é proposital essa questão de ele ser um pouquinho mais rústico.
Bom, Entre Quartos, ele, antes de um álbum, ele é a trilha sonora de um espetáculo. E essa trilha sonora é executada no espetáculo exatamente desse jeito, assim, voz e violão. Entre Quartos é o primeiro espetáculo. Eu não posso deixar de falar do espetáculo para Sim. falar do disco e das canções. O Entre Quartos ele é um espetáculo do grupo de teatro Tripé, o grupo que eu faço parte. A gente, inclusive, completou 10 anos de estrada no ano passado. Estamos indo para 11 esse ano. E o Entre Quartos é o nosso primeiro espetáculo. A gente se junta como grupo em 2012. Ali a gente começa a criar o Entre Quartos dentro da UNB ainda. Eu ainda viria a ser aluno. A Ana Quintas estava no meio da graduação, Davi e Gustavo, mais jovens ainda no ensino médio. Enfim, eu tinha 20 anos, a Quintas também 20. E ela estava no meio da graduação, começou um processo de criação, isso viria a ser 2 anos mais tarde o Entre Quartos. Então, assim, e ao mesmo tempo foi montar esse espetáculo que nos fez nos tornarmos um grupo, precisamente. Então a gente fica de 2012 a 2014 confeccionando esse espetáculo e se tornando um grupo. Então em 2014 nasce o espetáculo Entre Quartos e com ele nasce essa trilha sonora. Uma trilha sonora que eu comecei a escrever de uns 2 anos antes até mais ou menos o marco do espetáculo. São canções de amor, puramente de amor. O espetáculo fala de relações amorosas, fala de convivência, fala de ciclos, né, de começo, meio e fim, sobre o trajeto amoroso e tudo que a gente percebe de relações humanas dentro de relações conjugais, afetivas ou até mesmo de amizade. Então, uma sinopse breve do espetáculo: são 3 pessoas que moram num apartamento juntas ao longo de um período que não se entende muito bem e são basicamente um trisal. Então tem períodos de um gostar mais do outro, o outro gostar mais de um, os 3 estarem se gostando completamente, os 3 não estarem se gostando, né? E o meu personagem é um personagem que pode ser qualquer um dos 3, só que eu estou num outro plano, eu estou num plano futuro, eu estou me mudando desse apartamento. Então, na verdade, eu estou assistindo todas aquelas lembranças, eu sou um voyeur das minhas próprias lembranças, tocando essas canções, bebendo um vinho, guardando uns livros numa caixa e assistindo e relembrando essas coisas. Então é esse contexto que guarda essas canções do Entre Quartos, o álbum. Quando eu pensei em fazer a gravação da trilha sonora, porque muitas pessoas assistiam o espetáculo e, pô, e aí, essas músicas são suas, onde é que a gente escuta? Eu gravo por conta dessa demanda. E quando eu pensei em gravá-lo, eu não imaginei gravar de um outro jeito que não fosse essa carinha de quarto, essa carinha de quem gravou sentado num sofá, só voz, só violão. Algumas das trilhas realmente não têm letras, são momentos em que tem cena do espetáculo e que eu estou fazendo um acompanhamento. Não quis trazer o spoiler dos textos para dentro do CD, acho que isso fica a título de curiosidade, assim, para as pessoas assistirem o espetáculo. Mas é isso, é um espetáculo íntimo para você desfrutar vãs filosofias assim sobre amor e relações, então eu acho que eu quis trazer essa mesma identidade pro álbum e eu acho que é o que acontece mesmo. Para você abrir um vinho, deixar uma chuva rolar lá fora e escutar aquelas canções de amor. Peraí, gente, não entra na gravação, é que eu tô quase chorando. João, eu queria escutar um pouquinho sobre o seu processo de criação, de composição, tanto das letras quanto dos seus arranjos instrumentais, porque eu defino como características muito marcantes nas suas obras, nas suas músicas. Elas são muito bem trabalhadas, elas são muito bem desenvolvidas. Bom, eu tenho diversos tipos de criação, né? Porque é isso, eu atuo também e faço outras coisas. Então eu acho que cada linha pede um tipo de concentração e um tipo de envolvimento e gatilhos e coisas que você busca para se alimentar e tal. Especificamente sobre canções, é um processo muito randômico, assim, é muito aleatório. Eu me apego a alguns às vezes, mas de uma maneira geral é randômico. Tipo, eu posso começar a montar um bloco muito aleatório de textos jogados durante um bom tempo
e depois eu faço um catadão de coisas e vou percebendo que a música já vinha nascendo no meu subconsciente há um período e depois eu só tive o exercício de montá-la. Às vezes nasce de uma base no violão e aí é também ficar muito tocando e pesquisando sonoridades e escutar. Eu costumo, eu ensino violão, né, principalmente para crianças e tal. E tem algumas crianças pré-adolescentes que já vão começando essa ideia de eu quero tocar para escrever minhas canções, minhas músicas e tal, como é que eu faço isso? E até para cantar ou para qualquer, eu acho, evolução na música, eu acho que começa muito em escutar, assim. Então eu tenho muito zelo em escutar muita música, até tipo tentar fazer alguma coisa ou tentar chegar em algo próximo de uma referência, assim. E eu, na verdade, nunca consigo chegar muito perto da minha referência, mas eu descubro algo muito legal, motivado por conta dela, assim. Então eu acho que o princípio de tudo é estar sempre ouvindo música e estar sempre pesquisando coisas antigas que eu não conheço, coisas novas, coisas não muito antigas, enfim. E é isso, tem esse zelo em praticar, em estar estudando violão, em estar tentando tirar sonoridades e acordes que primeiro me toquem e por consequência as outras pessoas. As letras são processos que eu não escolho muito sobre o que eu quero falar, assim, sabe? Tipo, sei lá, você falou de Samba de um Palhaço. Eu não sei se naquele dia eu sentei muito escolhendo falar o que eu queria falar. Às vezes fazer música tem disso, assim, porque se você pensa demais também sobre o que você quer escrever, querendo ser poético, eu acho que a arte nunca é sobre o querendo ser. Eu acho que tem a ver com aquilo que você espontaneamente é. Então, assim, grande parte das minhas composições são muito espontâneas. Ou pelo menos eu tenho um percentual de, sei lá, 70% do meu processo criativo ele é intuitivo. Aí os outros 30 eu vou dando uma racionalizada. Eu acho que esse adjetivo eu posso mudar. Eu acho que essa melodia, ao invés de subir, ela pode descer. E aí a gente vai mexendo mais racionalmente em sensações. Mas se eu boto ela muito lá no começo, eu não produzo nada. Eu queria escutar um pouquinho sobre a história do Tripé, né? Você é parte da criação, você é um dos organizadores e Sim. administradores do Tripé. E ele está muito atrelado dentro da sua carreira, né? Tá Basicamente, muito. a música e o Tripé já Exato. andaram juntos. Sim. Então, eu falei um pouquinho aqui já, né? Mas, assim, recobrando, o Tripé começa a se formar em 2012, bem no campo universitário, assim, no advento, né, da Ana Quintas, está ainda cursando matéria de quinto, sexto semestre. Ela estava fazendo o projeto de direção dela. É uma matéria que a gente realmente seleciona atores e faz um exercício de 15 minutos que você realmente pôs em prática aquilo que você entende como ser diretor de teatro. E ali, para fazer esse exercício, ela chamou Quintas e o Davi, que na época era ainda integrante do grupo, seguiu com a gente até determinado momento, depois saiu. Hoje somos eu, Ana e Gustavo. Então o Tripé nasce nesse ambiente universitário, até a gente desaguar em 2014 com a estreia do Entre Quartos, 2015 com o espetáculo, o novo espetáculo Tudo Está à Venda, que é o nosso segundo espetáculo. Temos o Todo Mundo Perde Alguma Coisa aos 8 anos, que é uma direção do Gustavo com outro elenco. Então a gente tem essas 3 franquias, né, digamos assim, e desde então a gente trabalha com todas elas. A gente está num prenúncio aí de projetos inéditos em breve. Mas a história do grupo é basicamente essa. Eu já conhecia o Davi, era muito amigo do Davi, e o Davi era de outro contexto muito amigo do Gustavo e da Ana. Eles faziam teatro desde criança, eu tinha tido pouco contato com teatro, assim, no máximo no ensino médio, fazendo algumas peças assim. E aí teve um momento em que o Davi fez esse papel de e aí, vamos lá, conhecer a galera do teatro, uma galera que você vai se identificar, você toca, a gente está sempre precisando de gente que faça outras coisas e tal. E aí nisso rolou um momento onde Gustavo, Ana e Davi já estavam começando a querer se ver como um grupo, queriam fazer uma apresentaçãozinha ainda na UNB, só que mais séria, um pouco mais desenvolvida do que aquilo que foi a primeira apresentação.
E eles me convidaram para ser um músico, assim, para ficar tocando na entrada do público, enquanto eles serviam um vinho barato em copo de plástico para a galera entrar. E eu ficava levando umas músicas lá e, tipo, depois fiz uma trilha sonora muito jogada e muito improvisada em cima do que ainda era o Entre Quartos, também muito em construção. E aí, desse dia em diante, a gente começou a andar mais junto, fomos nos conhecendo e passamos a ser o tripé, enfim. E aí o resto é história, viagens para fora do Brasil, para fora de Brasília, premiações e muitas coisas gostosas. Ano passado a gente fez uma comemoração muito legal de 10 anos. Aprovamos um projeto pelo FAC, né, de Patrimônio Histórico Cultural, então a gente realizou uma exposição da última década, de toda a história que acontece, obviamente dentro dessa década, do Teatro de Grupo de Brasília. Então, assim, a gente teve inscrições de mais de 50 grupos para participarem de alguma maneira dessa exposição. Então tinha cenários, figurinos, tinham fotos, tinha exibição de documentários, tinha uma série de atividades e performances, além do lançamento do nosso livro de 10 anos também, contando um pouco aí de como foi essa década. E o tripé, cara, na verdade ajudou a resgatar assim, um potencial que eu tinha deixado um pouco de lado, porque assim, a gente antes de gravar, né, eu comentei que eu fiz comunicação durante um tempo e o bichinho do teatro me mordeu, eu acabei indo para a UNB estudar artes cênicas. Eu não tinha largado nada para ir fazer música. Música não tinha sido ainda suficiente para mim para não, eu vou para a UNB estudar música. Mas teatro fez isso, me trouxe um grupo. Para o nosso primeiro espetáculo, eu pude colocar minha trilha sonora original. Então, vi potencial a partir desse momento em acreditar que não tinha parado de bobeira no teatro. Na verdade, ali eu ia encontrar artifícios, manejos, ferramentas para me encontrar com a música de novo, e, enfim. Desde 2019, você não posta mais Uhum. nenhum álbum, nenhuma Sim. música, né? Digamos assim, que tem aquela expectativa. O Grupo Tripé atualmente também está paralisado com as Sim. apresentações. E eu gostaria de saber se tem coisa nova vindo por aí, se tem novidades, se tem produções, se a gente pode ficar na expectativa do que a gente pode ficar na expectativa. Entendi. Então, pois é, cara, eu acho que está todo mundo ainda num processo de reconstrução, né? Pós-pandemia, enfim. Eu não gosto também de ficar mais também colocando isso como muleta para justificar agilidades ou não agilidades sobre fazer algo novo, assim. Porque público a gente também se cobra, viu? Então, fiquem tranquilos. Mas, bom, o tripé, ano passado, apesar da gente ter estado no palco poucas vezes, a gente esteve no Festival Cena Contemporânea, apresentando Entre Quartos, comemorando 10 anos de grupo e 8 anos de Entre Quartos. Então, foi o marco do ano passado nos palcos, mas no mais, a gente, de 12 meses do ano passado, a gente ficou 8 meses trabalhando com cenas de uma década, que foi esse processo da exposição, desse manejo todo, enfim, projeto para o FAC, que demanda uma atenção muito especial, enfim, o lançamento do nosso livro. Então a gente, o grupo está bem ativo, mas o manejo com peças ele está ainda se organizando para esse retorno. A gente está na expectativa de algumas aprovações futuras de projetos, tanto inéditos quanto a circulação das nossas peças, que a gente já apresenta há um bom tempo, enfim, circuito CCBB, questões de SESC, o próprio Fundo de Apoio à Cultura, que pode nos auxiliar para algum tipo de circulação na região ou fora, enfim, são muitos pensamentos. Mas a gente já está nessa engenhoca de estar pensando em espetáculo inédito, até porque os nossos outros espetáculos, o Entre Quartos e o novo espetáculo Tudo Está à Venda, quando a gente cria eles, nós éramos 4 ainda. Então, para a gente fazer eles hoje em dia, a gente chama parceiros para estar fazendo esse quarto elemento e a gente apresentar esses espetáculos. Agora existe esse desejo de nós 3 nos unirmos para fazer uma peça original com os 3 de hoje em dia, com a cabeça de hoje em dia. Tem muito tempo que a gente realmente não para num laboratório criativo e pensar algo novo do zero.
Falando das minhas canções, há uma expectativa muito boa de músicas para esse ano. A princípio, eu consigo assegurar que 2 singles serão lançados esse ano. Um single é mais do meu projeto, o outro single é um feat com o Que É Nós, que é um amigo de muita longa data, que a gente já teve banda adolescente, a gente já, velho, se ajudou muito em diversos aspectos. Ele tá na música há um tempo, eu tô na música há um tempo, mas a gente não tinha sentado para fazer uma canção ainda. E é uma música que vai vir com outras referências, tem música eletrônica, tem baianidade, tem muita referência de pista, assim, então eu acho que vai ser um jeito de sentir minha música em outros ambientes, assim, ter conseguido fazer uma boa letra para esse tipo de roupagem de canção. E o single que deve sair primeiro se chama Castanho, é uma canção de amor com um instrumental muito legal, deve sair até o meio do ano e para o segundo semestre provavelmente essa parceria e quem sabe talvez mais alguma coisa até o fim do ano, não sei. Não posso confirmar muita coisa, mas estamos aí, estamos no processo de retornar. Os shows aos pouquinhos também estão voltando. A princípio eu estou fazendo mais shows sozinho, voz e violão, em espaços um pouco mais íntimos, mas tem sido um resgate muito bom, assim, para esse retorno. Depois de tanta conversa, a gente também quer escutar um pouquinho de música, né? Então eu apresento com vocês João Pedreira tocando a sua música instrumental do álbum Entre Quartos, Chocolícia. Eu vou chorar. E esse foi o programa de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Para continuar escutando um pouquinho mais de música e um pouquinho sobre os artistas aqui do nosso cenário, é só continuar aqui, no Som ao Quadrado. É bonita a sua massagem.